Olá, meus amigos, seja bem-vindo ao nosso canal Dicas do Marido do Aluguel. Hoje eu vou estar dando uma dica para vocês muito importante, pessoal. Nós vamos falar sobre serras elétricas ou serra de corte, como essa aqui. O perigo que nós temos em nossas mãos de estar utilizando essa serra, certo? Se você não sabe, vem comigo que eu vou te ensinar. Se inscreve no nosso canal, ative o sininho para estar recebendo novos vídeos. Pois bem, meus amigos, vou estar falando um pouquinho para vocês sobre essa serra. Uma serra muito boa, excelente. Eu mesmo uso bastante essa serra. Então eu vou estar dando uma dica para vocês de como você está utilizando essa serra, de que maneira, o que você deve e não deve estar fazendo com essa serra. Certo? É uma serra excelente, mas ela é muito perigosa, por alguns detalhes que eu vou estar passando para vocês. Certo, meus amigos? Meus amigos, essa serra é uma serra muito utilizada por profissionais, pedreiros, que executam um trabalho fantástico com ela. Só que o que ocorre? Essa ferramenta, ela é para ser utilizada em azulejos, cortes de azulejos, porcelanatos, mármores, concretos, paredes, tijolos, todo tipo de materiais duros. O que ocorre? Essa é uma ferramenta que ela tem uma rotação por minuto que nós chamamos de RPM, em torno de 12.000, 12.200, 12.500 giros por minuto. É uma ferramenta muito rápida. O giro dela é muito alto, portanto ela se torna uma ferramenta muito perigosa. O profissional que trabalha com ela, ele tem que ser já um profissional, vamos dizer assim, já com experiência para poder estar trabalhando com essa ferramenta. Você tem que ter um pulso muito forte para que você possa estar trabalhando. Firme, segurar ela com firmeza. Quais os perigos dessa ferramenta? Primeiro, meus amigos, para que nós possamos entender, essa é uma ferramenta para cortar esses tipos de materiais duros, como eu já disse para vocês. Azulejos, porcelanatos, enfim, concretos, mármores. Você está vendo aqui esse disco. Esse disco é apropriado para esse tipo de cortes. Esse disco aqui ele dá em torno de 115 milímetros, 11 centímetros e meio. Muitos profissionais que têm já um excesso de confiança com essa máquina acabam utilizando, meus amigos, essa serra, como vocês podem ver. Ó. Essa aqui é uma serra utilizada para madeiras, fazer corte em madeiras. Essa ferramenta aqui, ela é para isso, cortar madeiras? Não, ela não é para corte de madeiras. É aonde que tem ocorrido muitos tipos de situações de acidentes, até fatais, por causa desse tipo de corte, por causa desse tipo de disco que as pessoas utilizam para fazer um corte em determinadas madeiras. Por essa ferramenta ter 12.200 giros, 12.500 RPM, ela é muito rápida. O que ocorre? Se você for cortar uma madeira como essa, dessa forma, se você não tiver um punho muito forte, firme, para que você possa estar executando o corte dessa madeira, o que vai ocorrer? Ela vai, qualquer coisa que você der, uma balanceada que você der, uma bobeira que você der, ela vai dar um coice, ela pode dar uma travada. Essa ferramenta ela pode vir em cima de você. É onde tem ocorrido muitos tipos de acidentes graves e, como já disse, fatais. Então, esse é um perigo constante das pessoas, dos profissionais que utilizam essa ferramenta em estar utilizando esse disco de corte de madeira. Então, ela não é recomendável. Não é. Porque essa máquina ela é desenvolvida para cortar pisos duros, como já disse para vocês. Só que as pessoas insistem em utilizar esse tipo de ferramenta, esse tipo de disco, que não é o correto para esse tipo de máquina. Por quê? Ela não tem nenhuma proteção. Existe uma serra circular, que é própria para madeira. Aquela ferramenta ela tem uma proteção para que você possa executar os cortes em madeiras, certo? Essa aqui não tem. Esse tipo de ferramenta, ela pode ocorrer esse tipo de acidente.
num coice, numa travada que você der uma bobeira aqui, ela pode travar, ela pode vir em cima de você, certo? É esse tipo de perigo que acontece você utilizando esse tipo de ferramenta. Certo, meus amigos? Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de ferramenta, que é uma ferramenta maravilhosa, excelente. Só que ela tem esses tipos, vamos dizer assim, de perigos escondidos que muitos profissionais, muitas pessoas até sabem, mas acaba se esquecendo. Por quê? Como ele é um profissional que ele domina a ferramenta, né? Ele é uma pessoa que já trabalha há anos com ela, ele não dá o devido conceito de perigo para ela. Pô, essa máquina é perigosa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar cuidado no corte, então eu tenho que tomar certos cuidados. Outra coisa que acontece muito, pessoas que às vezes têm que cortar um ferro, ou mesmo cortar, às vezes um metalão, uma chapa, eles utilizam esse tipo de disco. Olha como esse disco é fino. Pode ser utilizado nela? Pode. Mas ele é um disco, ó, ele é um disco que ele pode quebrar. Esse disco aqui, como que eu já disse para vocês, vocês dão uma bobeira no braço, você dá uma distraída, ele quebra. E isso aqui pode vir nos teus olhos, pode vir no teu corpo, tá? Então, porque o giro é muito alto, então você tem que tomar muito cuidado se atentar a esses detalhes. Ah, eu posso utilizar? Até posso, mas não é recomendável que você utilize esse tipo de disco para fazer esse tipo de corte, principalmente em ferros, certo? Essas dicas que eu estou dando para vocês é muito importante, porque está ocorrendo muito tipo de acidentes fatais. E é por esse tipo de situação, vamos dizer assim, até por negligência das pessoas em saberem que isso pode provocar um acidente até mais grave, mas elas não levam em consideração isso. Elas acham que não vai ter problema algum. É onde que, por excesso de confiança, eles acabam utilizando esse tipo de disco e acaba ocorrendo um acidente muito grave, certo? Essa dica que eu quero deixar para vocês, para que você que está aí em casa, às vezes você não é um profissional da área, e você tem uma ferramenta dessa, e você quer ganhar tempo em cortar uma madeira como essa, o que você faz? Você é um pedaço de madeira, ou leve para um amigo que está cortando para você, ou então que você corte com um serrote. Não utilize essa máquina para que você possa fazer o corte nessa madeira, porque você vai acabar tendo um problema ou até correndo um risco de vida, ou mesmo às vezes ocorrendo um acidente mais grave. Então tem que tomar muito cuidado com isso, para que vocês não ocorra esse tipo de situação, certo? Essa é uma máquina excelente para profissionais, executa um trabalho fantástico, muito bom, só que nós temos que tomar certos cuidados, porque essa máquina aqui, tá? Ela pode até provocar acidentes gravíssimos ou mesmo levar até a morte, certo? Outra situação que eu vou mostrar para vocês é que muitos profissionais fazem com fazer um corte de madeira, que isso tem provocado muitos acidentes. Pois bem, meus amigos, então eu vou mostrar para vocês como alguns profissionais que trabalham com essa serra, eles trabalham, eu já vi eles fazer esse tipo de corte em obras. Isso aqui é uma forma. Muitos profissionais colocam apoiado numa perna e faz isso aqui, ó, esse tipo de corte. Olha onde ele está, meus amigos. Ó, perto da perna, o que ocorre? Se der uma travada, vem no corpo. Eu já vi numa obra que um pedreiro foi hospitalizado, que faltou milímetros para ele poder pegar uma artéria. Essa é uma situação. Outra situação, muitos pedreiros na obra estão com pressa, eles pegam com a mão e fazem isso aqui. Que apoio que ele tem? Que apoio que ele tem? Nenhum. Se o pulso dele não estiver firme, alguém conversar com ele, ele dá uma olhada para o lado, dá uma travada, o que ocorre? Pode pegar as mãos dele. Essa é outra situação. E a outra situação que ocorre muito é o pessoal fazer isso aqui. Eles apoiam na perna, como vocês podem ver, ó, e faz isso aqui. Certo? Ó aqui, está perto do corpo, está perto da perna. Então esses são movimentos que não se deve fazer com esse tipo de máquina. Tem que se tomar muito cuidado. E constantemente nós estamos vendo acidentes ocorrerem por causa desses detalhes. O excesso de confiança, certo? A pessoa que tem o autodomínio da ferramenta acha que acontece com os outros e com ela não. É onde que tem ocorrido muitos acidentes. Então esses são alguns
vamos dizer assim, trabalhos que eles executam, que pode ocorrer acidentes gravíssimos, certo, meus amigos? Então fica aí essa dica para vocês nunca fazerem esses movimentos, esse tipo de corte, para que não ocorra nenhum tipo de acidente com vocês aí, certo? Fica aí essa dica para vocês do marido de aluguel.